A internação involuntária em Florianópolis. Nossos repórteres mostram os detalhes da proposta que pretende resolver um problema que tem preocupado moradores da capital. Empreendedorismo em Santa Catarina. Santa Catarina fecha o ano de 2023 com saldo positivo na criação de novos negócios. Em busca de investimentos, comitiva liderada pelo governador Jorginho Melo participa de reuniões com lideranças dos Emirados Árabes Unidos. A luta contra a dengue. Prefeitura de Joinville promove mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti. Futebol. Veja os gols da 9ª rodada do Campeonato Catarinense. Destaque para a vitória do Avaí em pleno Orlando Scarpelli no clássico diante do Figueirense. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com um projeto de internação involuntária, chamado pela Prefeitura da capital de internação humanizada. A proposta foi aprovada em primeira votação pelos vereadores e busca resolver um problema antigo da cidade, que tem crescido nos últimos meses e preocupado cada vez mais os moradores. A imagem retrata a rotina do senhor Luiz Carlos, que todas as manhãs aguarda o horário para iniciar o trabalho. E foi num dia destes, em frente à porta do serviço, que um rapaz se aproxima dele e o ameaça com uma faca. O senhor Luiz até levanta, consegue pegar a mochila e tenta se esquivar do morador de rua, que ainda o segura pelo braço e pela roupa. Instantes depois, ele aparece de novo na imagem, fugindo. O senhor Luiz Carlos teve o celular roubado. Ele conta que o rapaz que o abordou e o roubou seria um morador de rua e pede por mais segurança. Eles atacam assim mesmo, com a faca, com a arma, o revólver, o que for. Hoje em dia eles não tem nada a perder, né? Essas pessoas aí, né? Esse tipo de gente. De acordo com um levantamento realizado pela Secretaria de Assistência Social de Florianópolis, quase 1.000 pessoas vivem em situação de rua na capital catarinense. Um projeto de lei indicado pela Prefeitura de Florianópolis prevê a internação de pessoas em situação de rua que apresentem situações de dependência química ou transtornos mentais. A proposta permite que o município realize a internação dessas pessoas e encaminhe para tratamento. De acordo com a PL número 19.044 de 2024, a internação humanizada pode ser feita pelo Poder Público Municipal, desde que seja autorizada pela família, por indicação médica ou com apoio do Ministério Público e da Defensoria. A Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou em primeira votação o projeto, que tramita em regime de urgência. Agora, para se tornar lei, a proposta precisa passar pelo plenário mais uma vez. Se aprovado, a Prefeitura terá 30 dias para sancionar e regularizar a legislação. A lei não é uma questão muito passiva de receber denúncias. A lei vai fazer uma busca ativa das pessoas em situação de rua, ver aquelas que precisam, que se encaixam nessa lei para fazer a internação. Mas, claro, tem também a passiva. Aquelas pessoas que verem, conhecerem uma situação e quiserem procurar a Prefeitura para que faça esse reconhecimento, também pode ficar à vontade nos CAPs. Bom, e neste momento os parlamentares analisam o projeto da internação humanizada em segunda votação. Vamos ao vivo até a Câmara de Vereadores da capital. Lá está o repórter Ronaldo Penido, que tem mais informações para a gente. Olá, Ronaldo, como é que está a votação neste momento aí no plenário? Conta para a gente, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. A votação que acontece hoje aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Florianópolis está com os ânimos exaltados. Os parlamentares da situação e da oposição já bateram boca. Do lado de fora, manifestantes estão protestando contra este projeto. O projeto que passa pela segunda votação nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores da capital. O projeto de internação humanizada depende de 12 votos mais um para ser aprovado. Na primeira votação, realizada na quarta-feira da semana passada, foram 17 votos a favor, 4 contra e uma abstenção. Este projeto foi enviado pelo Executivo no dia 25 de janeiro, diante do aumento da violência e crimes praticados por pessoas em situação de rua.
De acordo com a Secretaria de Assistência Social, Florianópolis tem hoje, atualmente, 968 pessoas em situação de rua. Destas, apenas 123 são nascidas aqui em Florianópolis, são oriundas da capital. E 200 pessoas têm mandados de prisão em aberto. O projeto prevê que estas pessoas sejam internadas para tratar vícios em álcool ou drogas, com ou sem o consentimento delas. A diferença do projeto de internação humanizada para o projeto de internação involuntária é que a internação involuntária prevê que o Ministério Público de Santa Catarina e a Defensoria Pública sejam comunicados em até 72 horas. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma boa noite para você. E ainda sobre esse assunto, tem informação de destaque sobre a situação das pessoas, dos moradores de rua, no portal tvbv.com.br. Confira aqui comigo. Prefeitura de Florianópolis retorna pessoas em situação de rua para as cidades de origem. São mais de 670 pessoas em situação de rua que viviam em Florianópolis nos últimos 12 meses e que receberam passagens de volta para os municípios de origem. Está aqui, ó. São cerca de 100 delas apenas em 2024. Essa abordagem é individual, depende do aceite voluntário do morador de rua para ser consumada e depende também de um trabalho de assistência e contato com a família ou serviço social de cada município. Essa informação, então, completa você confere no portal tvbv.com.br. Acesse agora a partir do QR Code que está na sua tela. Você escaneia com a câmera do seu smartphone e fica muito bem informado. Mudando de assunto, a gente fala agora dos deslizamentos na BR-470 em Rio do Sul, no Alto Vale. O DENIT estimou um prazo de 20 dias para resolver o problema. Até lá, os transtornos vão continuar. Com a ajuda de alguns municípios que mobilizaram caçambas para o transporte de pedras, a recuperação desse primeiro trecho comprometido avançou rápido e estava quase concluída, quando o pessoal do DENIT percebeu uma fissura na pista mais adiante, decidiu retirar o solo mole e estender o aterro com pedras. Mas parte da pista cedeu antes mesmo de as máquinas começarem o trabalho. Foi o segundo deslizamento. E aí, quando eles faziam esse reparo, colocando mais pedras no local, tudo veio abaixo. Diante da grave situação, o superintendente do DENIT em Santa Catarina, que é engenheiro, veio para o Alto Vale e falou sobre o caso. Nós estamos falando de uma rodovia implantada há mais de 5 décadas pelo Estado. E é claro que os drenos vão comatando e com o tempo, sem a devida manutenção desses drenos, a gente precisa reestabelecer essa permeabilidade para que o pavimento possa atuar de uma forma mais estável. O trabalho é complexo pelo fato de ter, de um lado, o morro e de outro, o rio, sem contar o solo saturado. Por isso, o deslizamento que ocorreu no trecho foi comparado ao de Brumadinho. Se vocês perceberem, parece que o solo está se liquefazendo. E ali é o pavimento de uma rodovia, que se liquefaz. E as sondagens apontam para isso. O material está muito saturado, inclusive o aterro. O prazo estimado para término dos trabalhos é de 20 dias. Por conta do trânsito desviado para a área urbana do município, o prefeito estuda decretar situação de emergência. Porque isso comprometeu drenagens, vias públicas municipais. E há necessidade de reestruturar drenagens e vias públicas do município até para evitar transtornos aqui no momento seguinte. A crise diplomática entre Israel e o Brasil é um dos destaques de hoje do Jornal da Band. A Adriana Araújo chega agora com este e outros assuntos desta segunda-feira. Boa noite, Adriana. Oi, boa noite para você. Daqui a pouco, às 7h20, o Jornal da Band está chegando com a grande repercussão da fala do presidente Lula, que comparou as mortes de palestinos na guerra na faixa de Gaza ao período do nazismo, ao Holocausto e toda a matança de judeus na Segunda Guerra Mundial. Israel exige um pedido de desculpas e considera Lula persona non grata, ou seja, ele não é mais bem-vindo no país. Mas o pedido de desculpas não deve sair, até porque o governo brasileiro considera a reação exagerada e diz que as críticas de Lula foram ao governo de Israel e não ao povo judeu. Aqui no Brasil, um caso de racismo é investigado no Rio Grande do Sul. Um motoboy negro foi esfaqueado por um homem branco e a vítima foi tratada como suspeito. E saiu um número da economia que mostra que o ano de 2023 foi melhor do que o imaginado, viu? A Juliana Rosa vai explicar todos esses dados para a gente às 7h20.
A seguir a gente fala do saldo positivo de Santa Catarina na geração de novos negócios no ano que passou e veja também os primeiros compromissos de Jorginho Mello na missão catarinense aos Emirados Árabes Unidos. É só um instante, a gente já volta. Estamos de volta com o Band Cidade. Semana passada você viu aqui como o empreendedorismo feminino tem ganhado cada vez mais força em Santa Catarina. Hoje o repórter Ronaldo Penido vai mostrar que esse crescimento não está restrito apenas às mulheres, não. O estado fechou o ano passado com um saldo positivo geral na abertura de novos negócios. Vamos ver? Na pequena cozinha são produzidos bolos de pote, brownies, doces e sobremesas. O negócio é administrado pelas irmãs Jane e Paola. Uma trabalha na produção, a outra faz as vendas de porta em porta. Deu tão certo que as duas já falam em ampliar os investimentos. O desejo de empreender foi a motivação que Jane precisava para iniciar o próprio negócio. E há 3 anos ela decidiu pedir demissão do antigo trabalho e atuar na produção de bolos, brownies e doces. É uma jornada com muitos desafios, não é mesmo, Jane? Sim, empreender não é fácil, né? Principalmente quando a gente abre mão de tudo que a gente tinha uma segurança, que era trabalhar de carteira assinada, e resolve empreender. Eu tenho 2 filhas e isso era o meu maior medo, né? O que seria do futuro delas, né? Como seria eu dependendo somente das vendas. Mas aí a minha irmã, Paola, entrou nessa onda comigo, falou, vamos, eu tô contigo. E aí eu falei, então eu produzo e você vende. E foi uma combinação perfeita. Com uma economia variada e uma cultura empreendedora forte, Santa Catarina se destaca quando o assunto é o empreendedorismo. O estado fechou o ano com saldo positivo de mais de 116 mil novos negócios. Nós tivemos aí dentro desses municípios, os municípios de Florianópolis, Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, Criciúma, Chapecó, foram municípios que mais se destacaram dentro do número de empresas abertas no ano de 2023. Para 2024, a Junta Comercial pretende simplificar processos e adotar novas tecnologias, além de reduzir ainda mais o tempo médio de abertura de empresas em Santa Catarina. A ideia dentro desse 2024 é que a gente consiga trazer para dentro da Junta Comercial inteligência artificial, né? Pretendemos fazer também uma modificação na legislação, onde nós pretendemos unificar as leis e simplificar muito mais o trabalho do empreendedor, do empresário, aquele que pretende investir o seu dinheiro. O dinheiro tem pressa e a gente precisa fazer com que as pessoas tenham mais agilidade para fazer, e nós vamos fazer isso. Quem vai se aventurar no mundo dos negócios tem que ficar atento. Entender as necessidades do mercado e buscar uma consultoria são dicas importantes para o sucesso do empreendimento. Nós, como consultores, nós dominamos técnicas que ajudam o empreendedor a tomar decisões, a escolher os seus nichos de mercado, ou seja, para qual público eles vão trabalhar e de que maneira se organiza essa estrutura. Então, se eu fosse resumir em 3 perguntas assim que eu gosto muito, vamos lá. A solução que você pretende, ou o mercado onde você quer, tem um volume de clientes adequado e suficiente para que você seja sustentável economicamente? A segunda pergunta, você tem capacidade de atendimento, você tem competência e estrutura suficiente para produzir essa solução de uma maneira eficaz? E, finalmente, qual é o esforço que você tem que fazer? Quer dizer, como é que eu organizo essa estrutura em ações, em processos e trabalho para que gere esse benefício e aí esse sistema gire e seja sustentável, feliz, lucrativo também, podemos dizer. O governador Jorginho Mello comandou hoje as primeiras reuniões da comitiva catarinense com representantes dos Emirados Árabes Unidos. A primeira agenda foi uma reunião com o ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes, Thani Al-Zayudi. A comitiva catarinense, liderada pelo governador Jorginho Mello, mostrou as potencialidades econômicas e turísticas do estado para estreitar as relações entre Santa Catarina e o país do Oriente Médio. O ministro informou que o país deve fechar um acordo com o Mercosul até o fim do ano e mostrou interesse em investir na infraestrutura catarinense, com destaque para portos e aeroportos. Apresentamos as nossas potencialidades, mostramos a necessidade e a importância deles serem parceiros nossos, principalmente em infraestrutura. Eu não tenho dúvida de que foi uma apresentação de alto nível
com dados precisos, com dados consistentes, para que a força do nosso Estado possa motivar eles a efetivamente fazer investimento. Ele já fez alguns contatos diante da apresentação, ele fez contato com alguns fundos soberanos aqui dos Emirados, para que seja possível a gente agendar uma visita deles a Santa Catarina e que isso se traduza em investimento para o Estado. O grupo também se reuniu com o diretor da Câmara Árabe Brasileira para potencializar a promoção de Santa Catarina nos Emirados Árabes. O encontro também debateu futuras oportunidades de investimentos. A série de encontros segue nesta terça-feira, ainda em Dubai. Depois, a comitiva catarinense vai para a capital, Abu Dhabi, onde estão previstos novos encontros comerciais e educacionais. Bom, este início de semana deve ser marcado aí pela presença de uma tempestade tropical chamada Acará. A repórter Gabriela Mariotto foi até Epagre-Cirã para saber mais sobre este fenômeno. Olá, Gabriela. Olá, Rodrigo. Desde sábado, os meteorologistas têm acompanhado o Acará, que é uma tempestade tropical que surgiu aqui na costa brasileira. A gente está aqui com o Marcelo Martins, meteorologista aqui da Epagre. Marcelo, o Acará, ele representa algum risco aqui para Santa Catarina nesse momento? Não. Por quê? Porque ele está muito afastado e está se deslocando para o sul, onde as temperaturas da superfície do mar são mais frias, isso não faz com que ele se desenvolva para o estágio de furacão. A chance é mínima, muito pequena e muito afastada da costa, não traz perigo nem para Santa Catarina, nem para o Paraná, não também somente da mesma forma para o Rio Grande do Sul. E esse não é um fenômeno tão comum aqui, né? O que aconteceu para ele se formar na costa brasileira nesse momento? Olha, os ciclones são muito comuns, principalmente os extratropicais, que estão atrelados naturalmente com frentes frias. Toda vez que passa uma frente fria, normalmente até origina um ciclone tropical. Às vezes, quando ele está muito próximo, ele traz muita agitação marítima. Mas nesse caso, é a temperatura da superfície do mar, quando está muito aquecida, que pode ter esse tipo de situação. Pode ser um indício de mudança do clima? Sim, pode, porque normalmente eles são raros e somente furacão mesmo, somente teve o registro do Catarina em 2004 e já faz muito tempo, espero que não tenha outro tão cedo. Certo, muito obrigada, Marcelo. Então, a gente reforça então essa mensagem de que agora o Acará não representa mais nenhum risco aqui para Santa Catarina, para a costa brasileira. Gabriela Mariotto para o Band Cidade. Obrigado, Gabriela. E o tempo nesta terça-feira vai então ter a influência de uma área alongada de baixa pressão chamada cavado, que vai influenciar o tempo então aqui no estado. O dia vai ter variação de nuvens com aberturas de sol em todas as regiões do estado, com uma chuva isolada pela manhã. À tarde, a chuva muda, ela vai ocorrer em forma de pancadas com raios. E aí tem risco de temporais isolados, especialmente na faixa oeste de Santa Catarina. Temperaturas em elevação em todo o estado, vamos conferir mínimas e máximas para você aqui no telão. Florianópolis, mínima de 21, máxima de 28 graus. Joinville, variação entre 18 e 22. Em Blumenau, mínima de 19, máxima de 26 graus. Viramos a página. Criciúma, sul catarinense, mínima de 18, máxima de 30 graus. Em Lages, variação entre 14 e 24. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 30 graus. A seguir no Band Cidade, veja como foi o mutirão de combate à dengue realizado neste fim de semana em Joinville. E tem também o esporte com os gols da 9ª rodada da competição. Destaque para a grande vitória do Avaí no clássico diante do Figueirense. Detalhes após o intervalo, a gente volta já já. De volta com o Band Cidade, vamos direto para a Câmara de Vereadores da capital, conversar com o Ronaldo Penido. Ronaldo, estou vendo que não tem mais ninguém no plenário, pelo jeito acabou a sessão. Qual foi o resultado? Conta pra gente. É isso mesmo, Rodrigo Cardoso. Terminou agora há pouco a votação que prevê a internação humanizada de pessoas em situação de rua aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis. O resultado foi 17 votos a favor e 5 contra este projeto que foi enviado pelo Executivo no início do mês passado. Vale ressaltar que na semana passada, em primeira votação, este projeto já tinha sido aprovado na Câmara de Vereadores. Agora, o projeto segue para a sanção do prefeito Topázio Neto num prazo de até 30 dias. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Foi aprovada a proposta, então. Olha só, vamos falar agora sobre o mutirão de combate à dengue. Foi o dia D em Joinville, norte do estado. Confira. O dia foi de combate ao mosquito Aedes aegypti com o mutirão Dia D Joinville contra a dengue.
A ação coordenada pela Prefeitura teve a participação das forças de segurança, voluntários e de representantes da área da saúde do município. Os trabalhos foram realizados em 4 bairros que estão entre os que mais apresentam focos do mosquito. Joinville já registra 1.540 casos confirmados de dengue somente este ano. Com 5 mortes já confirmadas, é a cidade com o maior número de óbitos no estado pela doença. E para evitar que esses números cresçam ainda mais, as ações são montadas para que a população e o poder público trabalhem juntos contra o mosquito transmissor. A gente quer principalmente conscientizar as pessoas de que essa guerra só vai ser vencida se a Prefeitura tiver a união dos joinvilenses, fazendo semanalmente uma vistoria nas suas casas, porque é ali que 85% dos focos estão escondidos. As visitas às residências tinham um objetivo: eliminar focos do mosquito e orientar as famílias sobre o checklist 10 minutos contra a dengue. As equipes percorreram diversas ruas dos bairros para abordar os moradores, orientar e vistoriar possíveis criadouros do mosquito nos quintais das casas. Às vezes fica olhando terreno baldio, alguma coisa, mas às vezes está dentro do teu terreno e tu nem está imaginando que o foco estaria ali, né? Porque às vezes a gente cuida muito aqui, mas às vezes o vizinho ali está desatento com alguma coisa, a gente já troca de informações, é muito bom, né? Muito esclarecedor mesmo. Campeonato Catarinense, uma partida fecha hoje a 9ª rodada do estadual às 8 horas da noite. Nação e Chapecoense se enfrentam na Arena Joinville. No fim de semana, destaque para a vitória do Avaí no clássico diante do Figueirense. O primeiro tempo foi bem equilibrado, as duas equipes foram bem, porém o duelo ficou no meio-campo, foram poucas chances criadas. Por isso o placar não mexeu, ficou mesmo no 0-0. Logo na volta do intervalo, aos 6 minutos de jogo, o gol veio. E foi de quem? Poveda, o atacante criticado. Nesses jogos, clássico, não dá para se desligar um minuto. E no momento que Gabriel Dias se desligou, veio a resposta alvinegra, que foi muito rápida, nem deu tempo para a torcida azul terminar a comemoração. O Alisson enfileirou a defesa havaiana nessa bela jogada e marcou um golaço para a festa da torcida alvinegra. Só que com um jogador a menos, não teve jeito, Figueira tomou pressão do Avaí. E ainda para ajudar, o goleiro Thiago fez essa lambança que resultou em mais um gol do Poveda, que desencantou mesmo, hein? Ele ainda teve que esperar o VAR confirmar, mas tudo certo, gol anotado, o segundo do Poveda para selar de vez as pazes com a torcida azurra. Dessa vez, o Furacão não teve forças para reagir e o clássico ficou azul e branco. Outras 4 partidas foram disputadas, veja os gols. No estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia, Zé Eduardo aproveitou a sobra da defesa e fez o único gol da partida. Final, Concórdia 0, Marcílio Dias 1. No estádio Vidal Ramos Júnior, em Lages, o Criciúma conquistou a 7ª vitória em 9 jogos. O time derrotou o Inter de Lages com este gol de Éder. Final, Inter de Lages 0, Criciúma, líder do estadual 1. No Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, o Brusque saiu na frente do Hercílio Luz com este gol de Cristóvão. De pênalti, Ingro deixou tudo igual. E ficou nisso, Brusque 1, Hercílio Luz também 1. No Estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí, o Barra marcou primeiro. Marcelinho bateu pênalti e o goleiro defendeu. No rebote, o próprio Marcelinho fez 1-0 Barra. A defesa bateu cabeça, João Gabriel aproveitou a sobra e fez o gol do empate para o Jack. Final, Barra 1, Joinville também 1. A Prefeitura de Blumenau anunciou o programa Escola em Tempo Integral. Quase 300 crianças já estão sendo beneficiadas na cidade. O lançamento ocorreu no Teatro Carlos Gomes. Blumenau se integra à iniciativa oferecida pelo governo federal, que disponibiliza o ensino em tempo integral nas escolas públicas. A ideia é elevar os resultados da aprendizagem e do desenvolvimento dos estudantes. Além disso, o programa busca garantir a meta 6 do Plano Nacional de Educação de oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Trabalhar o período integral aqui na cidade, ampliando o número de escolas que nós temos, dá essa possibilidade da criança permanecer mais tempo na escola, de ter
um aprendizado com mais qualidade, porque a gente sabe que muitas dessas crianças, a escola é a sua casa. As aulas começaram no dia 6 de fevereiro. 13 turmas estão sendo atendidas com 277 crianças. Os estudantes têm atividades como salas de leitura, clubes de ciências, cultura digital e matemática, além de psicopedagogia, esporte escolar, musicalização, radioescola, dança, artes plásticas e gráficas, fotografia, teatro e outras propostas. Muito importante, né, a gente fazer essa ação da escola em tempo integral. As escolas foram escolhidas em função da vulnerabilidade social que cada uma encontra na sua localidade e nós não temos dúvidas que esse programa irá garantir uma educação ainda mais qualificada para os nossos estudantes. Ficamos por aqui, vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Atenção para o top de 5 segundos.